Olá! Seja bem-vindo ao treinamento do gestor GBEP. Vamos começar agora com o treinamento inicial do GBEP, onde a gente vai ver como fazer os principais cadastros aqui no sistema. Então, para as escolas que estão começando agora, aqui vai o passo a passo desde o início para usar o GBEP. Então, o nosso primeiro passo é fazer a parte de login. O sistema, o GBEP, o gestor, você acessa ele através de um link, Você vai ter o nome da sua escola, o seu login e a sua senha, tá? Esse acesso ao gestor você pode acessar tanto via computador quanto via celular, com o mesmo link, o mesmo login e a mesma senha. Acessando o sistema pela primeira vez, a primeira coisa que vamos fazer é ir no menu de configurações. Tá? No menu de configurações, a gente vai configurar primeiro a parte de empresa, que você vai colocar o nome da sua escola, CNPJ, e-mail e telefone. Tá? Essas informações são importantes para que os recibos que são gerados para os alunos saiam com os dados aí da sua escola. Tá? E a segunda coisa que vamos configurar aqui na parte de configurações é a parte de endereço, que a gente vai configurar a localização da escola, que através dessa localização a gente vai definir qual é o endereço da nossa escola. Uma vez isso configurado, o check-in dos alunos, que é com base na localização, fica habilitado ali para ser usado. Também é possível aumentar ou diminuir o raio do check-in. Tá? Então o raio é em metros, e a distância que você deixar aqui é a distância que o aluno tem que estar da escola para conseguir fazer o check-in. Então você pode deixar um raio curto de 50 a 100 metros para que onde ele consiga fazer o check-in apenas se ele estiver dentro da escola, ou você pode colocar um raio bem maior para que ele possa fazer o check-in de qualquer lugar que ele esteja. Então é possível aumentar esse raio para a distância que você quiser. Lembrando, depois de tudo isso configurado, temos que clicar aqui em salvar. Feito isso, a primeira configuração já está feita. E aí a gente vai começar agora a parte de cadastros. Então, o primeiro cadastro que a gente vai falar é o cadastro de usuários. Tá? Então, usuários são as pessoas que podem acessar o seu gestor. Então, se você tem alguns funcionários ou professores que vão utilizar o sistema junto com você, você pode fazer um cadastro para cada um. Esse cadastro vai ter nome, CPF, e-mail e telefone. Uma vez preenchidos esses dados, você vai colocar o login, que vai ser o login que ele vai usar para acessar o sistema, e a primeira senha de acesso dele ao sistema. Depois, esse usuário ele consegue alterar a senha. E também os grupos de permissão. Os grupos de permissão são grupos que você cadastra no sistema para definir o que essas pessoas, o que esses usuários podem ver e fazer no sistema. Então o sistema vem padrão com o grupo de admin cadastrado, e caso você precise de algum outro grupo, tem a opção aqui do cadastro de grupos de permissões, que você pode criar os grupos que você precisa. Uma vez cadastrados os usuários, os demais usuários do sistema já têm acesso. Então, a partir daí, nós vamos para o cadastro de professores. Tá? O cadastro de professores, ele tem como pré-requisito esse cadastro para que você possa cadastrar as aulas no sistema também. Então, é muito importante você deixar todos os professores que vão ministrar as aulas já cadastrados no sistema também. Então, clicando aqui no botão cadastrar, a gente vai precisar preencher os dados do professor, nome, CPF, data de nascimento, sexo. Foto, se você quiser, você pode selecionar uma ou tirar uma na hora ali do professor. E-mail, um telefone, o endereço desse professor. Se você colocar somente o CEP, ele já vai preencher o endereço todo. Data inicial, quando o professor começou aí na escola de vocês. Estado do professor sempre ativo. E aí temos uma opção aqui que você pode definir o preço da aula desse professor. Que com isso o sistema vai gerar relatórios para você, mostrando quantas aulas o professor deu no período, o valor que ele tem para receber no período. Então, importante deixar preenchido também.
E por último, a gente tem aqui as opções de faixas e uniformes. Então você vai definir aqui a graduação do professor, né, a faixa dele, com o grau e quando que ele recebeu essa última graduação. E também a questão dos uniformes, que é o tamanho do uniforme que esse professor utiliza. Feito o cadastro de professores, agora a gente já vai para o próximo cadastro, que é o cadastro de modelos de aula. Então, modelos de aula é basicamente você vai cadastrar as aulas que os professores ministram ali no seu calendário. Então, o professor Rodrigo, ele dá aula do GB Kids. O professor João, ele dá aula de GB1 e GB2. A professora Andréia dá aula de GBF. Então, apenas cadastrar, né, selecionando o programa referente à aula, o professor referente à aula, o nome da aula, né, e também o limite de check-in. Então, o que é esse limite de check-in? Aqui você consegue limitar quantos check-ins podem ser feitos nesse modelo de aula. Então, por exemplo, eu tenho um tatame pequeno, só cabe em 20 alunos. Então, você coloca um limite de 20. Quando chegar a 20, nenhum aluno mais consegue fazer check-in. Se você não quiser limitar, é só deixar esse limite em 0. Tá? E caso você queira, você coloca o limite que você deseja. Cadastrado todos os modelos de aulas que vocês têm na escola, o sistema vai trazer a lista, né, de todos os modelos que você tem. E agora a gente está pronto para cadastrar o cronograma. O cronograma ele é basicamente a sua grade de horários. Então a gente vai dar uma olhada. Aqui em cronograma, cadastros cronograma, você tem a opção buscar, que ele vai listar o cronograma que está cadastrado. Se você não tiver nenhum cronograma cadastrado, você tem aqui a opção em cima de cadastrar. Caso você já tenha um cronograma cadastrado, você vai apenas editar esse cronograma. Por quê? Porque a gente só pode ter um cronograma ativo com todas as aulas da semana inseridas dentro desse cronograma. Então, no nosso caso aqui, eu vou apenas editar. O sistema já vai carregar, né, todas as aulas e as configurações. Então, a descrição é basicamente o nome do cronograma. As opções de cronograma padrão e geração automática de aulas vai fazer com que o sistema gere essas aulas toda semana automaticamente para vocês. Então, como eu falei, apenas um cronograma pode estar ativo por vez e o sistema vai fazer a geração automática desse único cronograma. Então, se a gente descer um pouco a tela, ele vai trazer as aulas que já estão configuradas. Então, se você precisar remover alguma aula, no canto superior direito de cada aula tem um X que você pode remover essa aula do cronograma. E aqui no menuzinho de cima é possível selecionar os modelos de aula que você cadastrou, né, anteriormente. Então vou pegar uma aula aqui do nosso professor. Duração da aula é quanto tempo essa aula dura. Então se é uma aula de 1 hora, de 50 minutos, ou se tem uma aula mais longa de 2 horas, então você pode, né, marcar aqui. Limite de check-ins é a mesma coisa do modelos de aula, que aqui você pode editar também. Então você consegue limitar quantas pessoas podem fazer check-in nessa aula. E o tempo é o horário da aula, né? Então o sistema já tem alguns horários pré-definidos dentro dele. Caso você não encontre o horário que você deseja, a última opção aqui é não encontrou sua opção na lista, adicione uma. E se você clicar nela, o sistema vai permitir que você digite a hora da aula. Tá? E também você pode marcar os dias. Então, por exemplo, a aula de GB1 eu tenho segunda, quarta e sexta às 16 horas. Então, ele já entra segunda, quarta e sexta às 16 horas. Eu tenho aula terça e quinta do GB Kids. Então, eu vou pegar aqui a aula do GB Kids e vou marcar aqui, terça e quinta, ao meio-dia, eu tenho aula do GB Kids. E aí ele vai adicionando. Então, dessa forma, você vai adicionando todas as aulas que você tem na semana, né, para deixar a sua grade de horários configuradas. Então, e no final da tela, a gente tem a opção de salvar. Então, sempre que a gente for fazer alguma alteração, lembrar de salvar. Então, esse cronograma, todo domingo, o sistema olha para o cronograma e faz o lançamento das aulas para a semana toda. Então, toda alteração que eu fiz, por exemplo, hoje, ela só entra em vigor na próxima semana, porque no próximo domingo o sistema vai olhar para ela
e vai fazer o lançamento automático. Com o cronograma já cadastrado, agora a gente vai cadastrar a parte de planos, né, que é a parte das mensalidades do sistema. Então, os planos são cadastros que você já deixa pronto, dizendo, né, o programa, o tempo de duração e o valor que o aluno paga nesse plano. Então, como um exemplo, a gente tem, por exemplo, vou cadastrar um plano do GB1, descrição vai ser um nome que você vai usar, então, por exemplo, mensal GB1 2 vezes na semana. Tempo do plano é a duração dele, então ele vem marcado aqui em dia, se você clicar ele muda para mês, e eu vou deixar o tempo de 1 mês, já que a gente está cadastrando um plano mensal. Tempo de congelamento, ele é utilizado em planos mais longos, como um plano anual, né, é onde o aluno, por exemplo, ele sai de férias, e para não descontar esse tempo do plano que ele vai estar ausente, você pode congelar o plano dele dentro do limite que você setou. Se você não quiser colocar essa opção de congelamento, você deixa apenas 0. E aí a gente tem duas opções aqui, limite de check-in semanal e limite de check-in mensal, onde você consegue limitar quantas vezes o aluno pode treinar dentro desse plano. Então, como eu fiz aqui um plano mensal 2 vezes na semana, eu deixo o limite 2. Se eu deixar o limite 0, ele deixa sem limite. Né? Então, com esse limite de check-in semanal de 2, o aluno só pode fazer check-in 2 vezes na semana. Caso você queira os planos sem limite, como eu falei, você deixa 0. E o valor do plano, ele é sempre o valor cheio do plano, o valor total. Então, pensando que a nossa mensalidade é R$100, o plano mensal custa R$100 por mês. Já, por exemplo, se fosse um plano anual e eu deixei aqui 12 meses, o valor do plano seria R$1.200. Então, no cadastro do plano é sempre o valor total do plano. E para as escolas que querem, né, automatizar as partes de pagamento, o sistema também ele é integrado, né, com a Pago Livre, que é do Banco Afins, onde é possível fazer o lançamento dos planos e enviar o link de pagamento para o aluno pagar digitalmente, né? E com isso, são liberadas essas opções aqui ao lado, que é o plano recorrente e o plano móvel. O plano móvel, qualquer plano que estiver marcado com essa opção, o plano fica disponível para o aluno lá no aplicativo do aluno para ele selecionar o plano e fazer a compra direto pelo aplicativo. Né? E o plano recorrente? O plano recorrente ele é basicamente aquela assinatura mensal, onde o aluno passa o cartão somente na primeira vez, e nos outros meses o plano já cobra automaticamente lá na fatura do cartão. Se aprovado, ele já renova sozinho no sistema. E aí você tem a opção de colocar quanto tempo vai durar essa assinatura. Então a gente tem a assinatura, você define, né? Então, quero que dure 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Então você marca aqui quanto tempo que você quer que dure a assinatura. Então, somente resumindo, você vai precisar de um plano, né, para cada programa, pelo menos. Então, um plano do GB1, um plano do GB2, um do GBK. Dessa forma, você, na hora de atribuir os planos para os alunos, você só vai selecionar qual plano que você quer e a atribuição fica muito mais rápida para vocês. Com isso, com os planos já cadastrados, nós já fizemos a configuração do sistema, nós já cadastramos os usuários, cadastramos os professores, os modelos de aula, o cronograma e os planos. Então agora para a gente falta só a parte de alunos, né? Então, primeiro, vou mostrar um geral aqui do cadastro de alunos, e aí após isso a gente vai falar um pouco sobre como atribuir os planos para eles. Então, no cadastro de alunos, se você clicar em buscar, ele vai fazer a lista para você com todos os alunos que estão cadastrados no sistema. Né? Então a gente tem o número da matrícula, a foto, a faixa dele com grau, e aqui a gente tem o status do plano. Então, os alunos plano vigente são aqueles alunos que estão, né, com a mensalidade em dia, tá tudo certo, ele consegue fazer check-in na aula. O aluno que está sem plano é porque o plano dele acabou e não foi renovado. Né? Então, esse aluno não consegue fazer check-in nas aulas
por estar com a mensalidade em atraso. E aí, para fazer o cadastro, como todos os outros, o botão aqui em cima, cadastrar. A tela de cadastro ela é bem parecida com o cadastro do professor. Então, nome, CPF do aluno, se ele tiver, data de nascimento, sexo, se você tiver nome da mãe, do pai, observações, foto. Caso você tenha a integração com pagamento online, vai ter esse menu aqui de dados de cobrança, que é utilizado para quando o aluno é uma criança, então vai usar o cartão do pai, alguma coisa, você já preenche os dados do pai aqui, ou da mãe. A parte de contato, mesma coisa, e-mail e telefone. Endereço também, só preencher o CEP, que ele já vai preencher o endereço todo. Vai preencher a data que o aluno iniciou e a primeira senha que ele vai usar no aplicativo. Então a gente recomenda que utilize uma senha fácil, como a data de nascimento dele, ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque assim que o aluno acessar o aplicativo, ele pode trocar essa senha. Então, a primeira senha a gente sempre recomenda que seja uma senha fácil. Já aqui temos a parte da faixa, a parte da graduação desse aluno. Como você pode ver, ela está bloqueada, ela não permite eu preencher. Por quê? Porque não foi preenchida a data de nascimento do aluno. Então, uma vez que a gente preenche a data de nascimento do aluno, ele libera a faixa. Então, se o aluno tem a data onde ele tem mais de 16 anos, aparecem somente as faixas de adulto. Se for um aluno que tem menos de 16 anos, ele vai trazer as faixas do Kids. Então, é importante, a data de nascimento ela obrigatoriamente tem que estar preenchida. E para todas as faixas também tem que selecionar o grau e a data que ele recebeu a última graduação. Dessa forma, a gente também preenche as informações do uniforme e o cadastro do aluno está feito. Outra forma também de cadastrar os alunos é utilizando aqui o menu de pré-cadastro do aluno, onde cada escola ela tem um link próprio, que você copia esse link e esse link você pode enviar para o aluno. E aí o próprio aluno vai preencher os dados pessoais dele. Com isso, você, como gestor da escola ou algum funcionário que trabalhe na secretaria, você tem o trabalho de aprovar esse cadastro. Então você pode fazer o filtro somente de alunos pendentes. Ele vai trazer todo mundo que está pendente. Clica no botão aprovar. Ele já vem com todos os campos preenchidos, obrigatórios. E você só vai preencher data inicial, informações de graduações e a parte de uniforme. Então ele facilita para você todo esse passo a passo de cadastro individual de cada um, onde você só teria que aprovar esses cadastros, colocando aqui principalmente as informações de graduação. E com os alunos cadastrados, aí resta só para a gente fazer a parte de atribuição de planos para esses alunos. Então, aqui no menuzinho lateral de cada aluno, tem vários menus. Menu para editar, menu de competições, menu de graduações e menu de planos, alterar programa plano. Então aqui a gente entra nesse menu para verificar os planos ativos, os planos que acabaram desse aluno, e temos a opção aqui do botão atribuir. Então a gente atribuindo um plano para esse aluno, a gente seleciona o programa, o sistema já vai trazer todos os planos relacionados a esse programa. Você pode pegar o plano de 1 mês, plano de 2 meses, de 1 ano. Então, seleciona o plano. O sistema ele já vai dar sugerido a data inicial desse plano, de acordo com a data que o último plano dele acabou, mas você pode alterar essa data. Então, você quer que o plano comece dia 10, quer que o plano comece dia 5, ou quer que comece hoje, você seleciona a data que o plano começa. E o sistema já determina para você a data que o plano termina, de acordo com o plano que você selecionou. Então, no caso de um plano mensal, ele começa hoje, 27/10, ele termina 27/11. Se eu selecionar um plano de 3 meses, eu vou selecionar aqui a data de novo, 27/10, ele vai até dia 27/1/2026. Então, de acordo com o plano e a data de início, o sistema já determina quando que o plano dele acaba.
Os métodos de pagamento, né, eles são livres para vocês cadastrarem. Então, o sistema já tem alguns que são padrão. Caso vocês queiram adicionar outros, vocês têm essa liberdade. E é importante que vocês cadastrem esses métodos de pagamento para que no seu relatório financeiro você consiga verificar, né, o relatório por método. Quanto que eu recebi na maquininha de cartão, quanto que veio pelo Pix, quanto que veio que eu recebi em dinheiro. Então, dessa forma, você cadastrando os métodos que você utiliza, você tem esse controle. E todos os planos lançados ou todas as vendas que vocês fazem no sistema, né, depois que você salva e efetua a venda, o sistema ele gera um recibo, né, que sai com os dados da sua escola, os dados do aluno, o que foi vendido para ele. E esse recibo você pode imprimir na hora ou pode enviar por e-mail para o e-mail que o aluno já tem cadastrado no sistema. Então toda a venda realizada no sistema gera esse recibo. E com isso, esse aluno que estava sem plano, hoje ele já está vigente e apto para fazer check-in novamente nas aulas. E esses são os principais cadastros, né? Tudo que você precisa saber para começar a usar o sistema. Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer questão, podem abrir um chamado conosco, que a gente está aberto aí para responder todas as dúvidas. Obrigado por assistir e até a próxima!